Olá e seja bem-vindo. A senadora e relatora da CPMI do 8 de janeiro leu seu relatório, que na verdade foi um discurso anti-bolsonarismo, onde o ator principal é Bolsonaro. Segundo a relatora, o mentor, o criminoso e o sabotador da República. Por outro lado, ela não citou Flávio Dino e ainda isentou o general de Lula, Gonçalves Dias, o famoso G. Dias, de toda e qualquer responsabilidade e chamou os vândalos e as pessoas que participaram do ato de 8 de janeiro de terroristas. Veja. Vamos então, presidente, aqui a leitura. No dia 8 de janeiro de 2023, o Brasil viveu o maior ataque à democracia de nossa história recente. Inconformados com os resultados das urnas e dispostos a tudo para impor a todos os brasileiros o seu projeto de poder, cerca de 5 mil vândalos invadiram, depredaram e saquearam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Nosso objetivo nesta comissão parlamentar mista de inquérito foi entender como isso aconteceu, como alguns milhares de insurgentes se radicalizaram, se organizaram e puderam romper sem muita dificuldade os sistemas de segurança que deveriam proteger a Praça dos Três Poderes. As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas, tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições. Um golpe de Estado foi ensaiado e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. Caravanas foram organizadas de forma estruturada e articulada. Extremistas radicais tiveram as passagens pagas e a estada em Brasília subsidiada. Houve método na invasão. Os edifícios sede dos três poderes foram tomados quase simultaneamente a intervalos muito curtos de tempo. Quando os insurgentes subiram a rampa do Planalto, manifestantes ainda não haviam tomado o Salão Verde do Congresso. Quando os vândalos entraram no Supremo, a destruição mal havia começado nos outros prédios. Autoridades que poderiam evitar a depredação protegeram intencionalmente os manifestantes, omitiram-se de forma deliberada e premeditada, ou atuaram comissivamente para a consumação das invasões e também depredações. O 8 de janeiro também não foi um movimento ordeiro e pacífico que degenerou em violência. O tom virulento das convocações, a proibição da participação de crianças e idosos, os planos de sabotagem da infraestrutura e as técnicas utilizadas e o material encontrado com os manifestantes provam que a depredação não foi um acidente de percurso, mas o próprio objeto da mobilização. A proposta não era apenas ocupar, mas depredar. Bolsonaristas radicais agrediram policiais, quebraram vidraças e portas, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, picharam monumentos e fachadas, invadiram gabinetes de autoridades, destruíram documentos imobiliários, roubaram armas e objetos de valor, defecaram e urinaram nas sedes dos poderes constituídos.
Para os que nele tomavam parte, mentores, executores, instigadores, financiadores, autoridades omissas ou coniventes, o 8 de janeiro foi uma tentativa propositada e premeditada de golpe de Estado. O objetivo era um só: invadir ou deixar invadir as sedes dos poderes, desestabilizar o governo, incendiar o país, provocar o caos e a desorganização política e até mesmo, se necessário, uma guerra civil. A ideia era viabilizar a decretação de um estado de sítio ou impor um outro instrumento jurídico que produzisse efeitos similares, como a decretação de uma GLO sob a liderança das Forças Armadas para impedir a instalação de uma suposta ditadura comunista no Brasil. Faltou-lhes, porém, ao bolsonarismo radical o número. Os atos, felizmente, se circunscreveram à Praça dos Três Poderes e a agrupamentos isolados. Limitaram-se a 5 milhares de pessoas capturadas pelo discurso do ódio e pelas teorias conspiratórias de fraude eleitoral. Faltou-lhes o apoio suficiente. A depredação do patrimônio público, o atentado contra o espaço inviolável das instituições republicanas e a proposta de ruptura democrática foram unânime e imediatamente rechaçadas pela opinião pública nacional e internacional. A força e a agressividade das imagens, transmitidas em tempo real pelos próprios envolvidos nos atos de vandalismo, produziram revolta e repulsa na opinião pública. Nenhuma contemporização era possível. Até mesmo muitos dos instigadores que na manhã do dia 8 estimularam a mobilização voltaram-se contra os manifestantes. Percebemos riscos de corresponsabilização, apagaram postagens das redes sociais, afastaram-se de seus consectários e passaram a ser chamados muito convenientemente e sem nenhuma base na realidade de infiltrados da esquerda. Contra os golpistas prevaleceu a solidez de nosso arranjo institucional. A ação saneadora dos setores das forças de segurança policiais que não se deixaram contaminar pelo discurso ideológico do bolsonarismo, a postura vigorosa e célere do Poder Judiciário em defesa do Estado Democrático de Direito, a reação do Poder Executivo que decidiu pela intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, a coesão, a cooperação e a articulação do Poder Legislativo que se contrapôs aos ataques à ordem institucional, a postura constitucional das Forças Armadas e a imprensa investigativa crítica e livre que, sob fogo cerrado, documentou, repercutiu e repudiou os ataques. As invasões do dia 8 de janeiro fracassaram em seus objetivos mais escuros, mas os ataques à democracia continuam. A máquina de ódio continua em operação. Muitos dos denunciados não se arrependem das condutas e usam as tornozeleiras eletrônicas como signos de prestígio social. Segmentos importantes da sociedade brasileira, parte da classe política incluída, glamourizam a violência dos atos antidemocráticos e transformam seus perpetrados em heróis. O 8 de janeiro ainda não terminou. Urge que o sistema de vigilância seja permanente. O nosso papel, o papel de todos os congressistas, o papel de todos os membros desta CPMI deve ser o de pôr um fim a essa ameaça que ainda paira sobre nós. Para isso, propusemos um trabalho cuidadoso e meticuloso de curadoria dos fatos. Procuramos apontar, isolar, contextualizar os eventos, todos os eventos. Os eventos do 8 de janeiro, os eventos dos últimos 4 anos que condizem à insurreição. Porque o 8 de janeiro não foi um raio repentino no dia claro de sol. As nuvens carregadas que anunciavam a tempestade começaram a se acumular muito tempo antes. Entender a dinâmica desses acontecimentos é fundamental para identificar as ameaças e prevenir novos atentados contra o Estado Democrático de Direito. É o que fizemos ao longo do processo de elaboração deste relatório. Procuramos ligar os pontos, preencher as lacunas, encontrar os denominadores comuns. Os golpes modernos, a esquerda e a direita, não usam tanques, cabos ou soldados. Começam
começam por uma guerra híbrida, psicológica, à base de mentiras, de campanhas difamatórias, da propagação subliminar, da disseminação do medo, da fabricação do ódio. É tanta repetição, potencializada pelas redes sociais, pelo ecossistema digital, que muitos perdem o parâmetro da realidade. O golpe avança pela apropriação dos símbolos nacionais. Os guerrilheiros do caos desvirtuam a bandeira nacional, utilizando-a como sua insígnia e não como a bandeira de todos os brasileiros. Tomam a camisa canarinho como sua e não como a camisa de todos os que torcem pela seleção brasileira. Fazem do hino nacional a sua música, como se o Ouvira do Ipiranga não fossem a trilha sonora de um país marcado pela diversidade, pela pluralidade e pela liberdade. Essa usurpação dos símbolos nacionais ilustra a divisão de um país entre nós e eles. Aos supostos e auto-intitulados patriotas, agora uniformizados todos os favores, todos os privilégios, todos os perdões, aos que ousam discordar, aos que têm outro sonho de país, a perseguição política e pessoal. O golpe continua pelas tentativas de captura ideológica das forças de segurança e pela cooptação dos quadros das Forças Armadas, pela conquista dos corações e mentes de braços armados do Estado. O golpe se instrumentaliza pela formação de forças paramilitares, por uma política armamentista que, sob a farsa da autodefesa, prepara, arregimenta e arma pelotões de milicianos por todo o Brasil, pela usurpação de órgãos de inteligência que passam a servir não ao Estado, mas ao titular do Executivo, pelo aparelhamento de uma força policial que passa a ser utilizada como guarda pessoal. Mas o golpe deve fazer uso controlado da violência. É preciso, sobretudo, que o golpe não pareça golpe. Por isso é importante atacar as instituições, descredibilizar o processo eleitoral, legitimar preventivamente a tomada do poder. É preciso tentar a destruição da democracia tijolo a tijolo, para que ninguém consiga perceber a erosão gradual. As eleições, porém, não podem ser evitadas. Os golpistas tentam, então, corromper a disputa eleitoral, distribuem vantagens inúmeras durante a campanha, mas para um candidato que havia sido responsável pela péssima condução do combate à doença que vitimou centenas de milhares de brasileiros, apenas isso não seria suficiente. Seria importante também tumultuar, obstruir as eleições, impedir que as eleições do candidato adversário cheguem até as urnas, tentar invalidar, sem justificativa razoável, a maioria dos votos do segundo turno e apenas os do segundo turno. Fazer uso de todo tipo de chincana jurídica para adiar ou anular as eleições. Se não der certo, e não dará, só restará aos golpistas a via da ruptura do regime democrático, e para isso busca-se conspirar com as Forças Armadas e com altas autoridades da República, emprestar ao golpe de Estado o verniz jurídico com que tanto sonham os ditadores. O mundo, porém, é outro. Os golpes à moda antiga, para serem aceitos pela comunidade internacional, precisam agora de algum respaldo popular. Será então a vez de mobilizar os seguidores, de colher os frutos de anos e anos de manipulação das massas, levar os seguidores para a frente dos quartéis, exigindo intervenção militar, estimulá-los a bloquear rodovias e parar o país. Usar dos extremistas para produzir pânico e caos social, para atacar prédios públicos, derrubar torres de transmissão, explodir caminhões de combustível, invadir e depredar a sede dos poderes da República. É esse o roteiro de ameaças constantes e crescentes à democracia, que este relatório percorre em detalhes. Cada uma das sessões dos próximos capítulos é dedicada a um desses movimentos. Nosso objetivo foi explicitá-los, documentá-los, analisá-los, mostrar que o 8 de janeiro, com todos os episódios traumáticos da história, somente pode ser completamente compreendido se tomado como parte de um grande movimento, que o 8 de janeiro não é apenas o 8 de janeiro. O nosso compromisso, portanto, é com a memória, é com a verdade, não com narrativas interesseiras e falsificadas. Por isso, valemos-nos de
de todos os elementos de prova que tínhamos à disposição, as oitivas, os documentos oficiais recebidos pela comissão, os registros nas redes sociais, os fatos de ampla circulação nos principais jornais do Brasil. E contamos com o apoio de muitos setores democráticos da sociedade civil organizada, que também vem se empenhando pela tentativa de manutenção do nosso Estado democrático de direito. O nosso compromisso também é com a separação e com a reparação e a responsabilização. Procuramos neste relatório identificar todos os que conspiraram para o 8 de janeiro. Listamos todos aqueles para os quais podemos encontrar indícios de autoria, sejam mentores, sejam executores por ação ou omissão, sejam instigadores, sejam financiadores. Nosso trabalho, porém, sofreu limitações. Muitos dos nossos requerimentos não foram nem mesmo apreciados pelo colegiado desta CPMI. Muitos dos documentos solicitados não foram enviados a tempo. Testemunhas foram desobrigadas de comparecimento. Queríamos ter ouvido mais, queríamos ter investigado mais. O relatório registra o que se conseguiu averiguar nos 5 meses de duração desta comissão. É muita coisa, mas certamente não é tudo. Confiamos que o Ministério Público Federal dará, juntamente com as instituições policiais e com os demais órgãos de controle interno e externo, prosseguimento às várias linhas de investigação que podemos aqui apenas indicar. Este relatório tem, pois, também a função de servir de roteiro para a Justiça, porque o Brasil não pode tolerar mais o ataque sistemático contra as instituições democráticas. O Brasil precisa se proteger do radicalismo, do extremismo, dos autoritários, dos que se valem dos próprios mecanismos pretensamente constitucionais para subverter a Constituição, que usam a liberdade de expressão para afogar a expressão, que corroem a democracia por dentro, por meio dos próprios institutos democráticos. O Brasil precisa pôr fim ao 8 de janeiro, para que, mais do que um dia da vergonha, mais do que um dia da infâmia, a data se transforme no dia da resistência democrática. Quanto à atuação do ministro-chefe do GSI, Marco Edson Gonçalves Dias, não se pode igualar sua conduta àquele dos seus subordinados acima citados, já que efetivamente no cargo havia apenas 7 dias, ao passo que os seus inferiores hierárquicos eram evidentemente conhecedores de informações privilegiadas a respeito do risco concreto de danos ao patrimônio do Planalto, o que optaram dolosamente por se omitir quando tinham a obrigação normativa de agir para evitar o resultado. Assim, ausente o dolo da conduta de Gonçalves Dias, não vislumbramos possibilidade de da responsabilização do agente pelos referidos delitos. O 8 de janeiro ainda não terminou. A crise da democracia, assinalada no capítulo 3 deste relatório, está ainda de pé. Embora as instituições democráticas brasileiras tenham sobrevivido às tentativas de ruptura de ordem constitucional que se desenvolveram antes, ao longo e após o processo eleitoral de 22, as ameaças ainda pairam no ar. As milícias digitais continuam ativas e operantes. Fazem da retórica do ódio o seu meio e das fake news o seu objeto. Continuam os linchamentos virtuais, a criminalização da política, a multiplicação dos falsos especialistas, a circulação irrestrita de mentiras e teorias conspiratórias, a dissonância cognitiva. Parcelas importantes das forças de segurança pública persistem capturadas pelo bolsonarismo. Estão voltadas não para a solução pacífica dos conflitos, mas para a não aceitação de adversários. Produzem mais medo do que segurança. Afirmam-se pela força bruta e não pela atividade da inteligência. Setores das Forças Armadas continuam a flertar com o autoritarismo. Acolhem e recompensam os que pregam a supressão do Estado Democrático de Direito. Apelam à disciplina e à hierarquia. O desmantelamento do controle das armas e munições é uma herança que levaremos ainda algum tempo para superar. O governo de Bolsonaro logrou convencer milhões de brasileiros que a violência se combate com violência, que o aumento da criminalidade se resolve a bala, que a melhor defesa para um cidadão comum é uma arma municiada e engatilhada. Os ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal buscaram todo o tempo fragilizar os sistemas de controle de constitucionalidade e de defesa da democracia.
As investidas contra a imprensa eram dedicadas a desviar a atenção dos reais problemas do Brasil, a calar os críticos, a sufocar as muitas denúncias de corrupção e de irregularidade. A cooptação de integrantes das Forças Armadas, seja por meio da militarização da administração pública, seja por concessão de benefícios e vantagens exclusivos, jamais buscou o interesse do país. Ainda assim, Jair Bolsonaro perdeu as eleições. O plano inicial de tomar o poder por dentro fracassou. Não foi suficiente para manter as instituições sob ataque contínuo. Não bastou cooptar e capturar os braços armados do Estado. Não adiantou manipular as massas, difamar os adversários, mentir deslavadamente, enxovalhar a imprensa. Não funcionou distribuir créditos, vantagens e benefícios às vésperas das eleições. Não deu certo tumultuar e tentar obstruir o processo eleitoral. No fim, faltaram-lhes os votos. Sobrou-lhes a solidez das instituições democráticas, obstáculos intransponíveis. A cada ameaça, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral responderam com coragem, com altivez, com seu compromisso inafastável na defesa da democracia. A cada denúncia, acompanharam o devido processo legal. A cada mentira, refutaram com fatos e dados. Sem votos, sem razão e sem hombridade, Jair Bolsonaro, ele mesmo reconhece, e aqui o demonstramos, buscou alternativas. Tentou anular o pleito, não funcionou. Tentou decretar intervenção no TSE, não teve o apoio de que precisava, embora os mais fiéis sempre estivessem dispostos a tudo e a qualquer preço. Estimulou o caos social para que conseguisse declarar o estado de sítio. Do ódio por tantos anos plantado, colheu bloqueios em estradas e rodovias e acampamentos em frente a instalações militares. Seu silêncio e sua ambiguidade, seus prepostos insuflaram as manifestações, mas também não deu certo. Contou com a radicalização do movimento, com um exército próprio de seguidores armados, mas os terroristas, felizmente, não alcançaram o seu intento. E aqui, inclusive, foram indiciados. Fracassadas todas as tentativas, não teve alternativa. Deixou o poder, não teve a dignidade de transmitir a faixa e fugiu. Sabia que tinha ido longe demais e que a troca do governo, todos os desvios, todos os ilícitos, todos os lixos escondidos sob o tapete deveriam e viriam à tona. Ainda estão vindo. Para não ser punido, restava-lhes, como a todos os líderes demagógicos e populistas, uma última chance, um levante popular. Uma insurreição que deixasse os poderes constituídos de joelhos. Uma rebelião que enfraquecesse o governo, que apenas começasse e que espalhasse o caos. Um processo anárquico que disseminasse o medo e que inspirasse aos setores mais moderados da sociedade o desejo da contemporização. Seria este o caminho da anistia e da reabilitação popular. Produzir a desordem para vender a conciliação, ao preço dos indultos e das graças constitucionais. Jair Bolsonaro usou seus seguidores para escapar aos próprios crimes. Para cada um que nele participaram, o 8 de janeiro, foi uma tentativa de golpe de Estado. Eles queriam tomar o poder. Se a insurreição fosse bem sucedida, seus crimes seriam perdoados em nome da pacificação social. Haveria um grande acordo nacional. E a página dos desastrosos 4 anos da gestão Bolsonaro, seus crimes durante a pandemia da Covid-19, suas sabotagens contra o Estado democrático de direito, seriam perdoados. O levante popular era a via mais curta para uma anistia para os golpistas. Havia, porém, um detalhe. Seria preciso que o levante fosse, de fato, popular, que se espalhasse pelo país, que incendiasse a nação, que fosse o intenso e extenso o suficiente para que as instituições acovardadas se recolhessem, se dividissem e buscassem uma solução, qualquer solução, ainda que ao custo em tudo elevadíssimo de uma aliança com seu principal detrator. Não foi, felizmente, o que aconteceu. A relatora indiciou 60 pessoas, a grande maioria delas militares do alto escalão das Forças Armadas do Brasil, e Bolsonaro como responsável intelectual pelo 8 de janeiro, a quem a pupila de Flávio Dino chamou de corrupto, mentiroso, criminoso e sabotador da República,
que não recebeu votos. Inacreditável.